Boa noite, queridos. Graça e paz. Estamos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome desse Deus e aprender mais do que Ele tem para nossas vidas. Vamos iniciar essa noite de alegria, pois, como está escrito, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que nós possamos estar com o coração cheio de alegria nessa noite. Eu queria pedir a Miss para fazer uma oração nesse momento. Senhor amado, nós te agradecemos por esse momento, por ter nos trazido até aqui, nos dado essa oportunidade de estarmos aqui para aprender, para te louvar e para aprender, Senhor Deus, sobre ti em nossas vidas. Que tu possas estar nos conduzindo como casais, como famílias que te servem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé? Lá em Salmo 33, 1 e 4, diz: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Então, que possamos estar alegres e confiar em tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Não dá para viver sem Jesus. Realmente, Cristo é tudo em nossas vidas. Que a gente cante isso com convicção. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá,
sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. cale-se. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. É verdade, né? Ainda temos mais uma canção. Vem desfrutar, né, do amor de Deus, você e sua casa, né? Tudo que Deus fez nos salvou, salvou nossa família através da morte do seu Filho Jesus. Então, que a gente possa desfrutar desse amor que Ele tem para nós. Vida melhor, Ele quer te dar. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Podemos louvar com palmas, continuar louvando assim também. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
sentar. Como é bom, queridos, poder louvar o nome desse Deus. Como é bom ter liberdade para isso. Sabemos que tanta gente está sofrendo por não poder louvar e engrandecer o nome desse Deus. Não ter liberdade para isso. Nessa noite, queridos, nós estamos contentes por tê-los aqui. Tem pessoas que nos visitam hoje, que estão aqui pela primeira vez. Alguém nos visita nessa noite? 2 casais ali, sejam bem-vindos, queridos. 3, amém. Sejam bem-vindos, se sintam confortáveis e aquecidos pelo amor desse Deus e dessa amada igreja. Nós temos o prazer nessa noite de receber o pastor, psicólogo e escritor Eufrásio Araújo. E rubro-negro, né, Zé Carlos? Rubro-negro não. Eu queria convidar o pastor Eufrásio aqui à frente. O pastor Eufrásio já é de casa, já está habituado já com a presbiteriana da Encruzilhada. Já temos um vínculo de amizade, podemos assim dizer, já de algum tempo. Eu acho que de antes do meu cabelo caído, ele ficar branco. Mas estamos aqui nessa noite para ouvir o que Deus tem para nós, queridos. Amém, Neto. Obrigado. Amém. É sempre uma alegria poder estar no convite com os irmãos. E aí, boa noite, gente bonita. Tem exceções, viu, Petrônio? Tem exceções. E você com essa camisa aí da primavera, né, meu irmão? É muito boa, é muito bonita essa camisa sua. Mas, gente, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem enriquecido a minha vida desde o ano de 85. Você era uma criança, viu, Petrônio? Em 85. Quando eu fui a um acampamento famoso no interior da Bahia, que eu sou baiano, e é um acampamento anual que os batistas fazem, até hoje tem esse acampamento, não tem mais o tamanho que era na minha época, mas esse acampamento reunia jovens e adultos e tal, de toda uma região do sul e sudeste da Bahia, e no ano de 85 nós tivemos o privilégio de ouvir o pastor Ivênio dos Santos, um orador espetacular. Um homem de falar 1h15, 1h30, e você não perceber que ele já está falando esse tempo inteiro. E durante uma semana, de segunda a domingo, eles nos expôs o Sermão da Montanha. E foi a primeira vez em minha vida que o Sermão da Montanha se tornou tão relevante. Eu estava na igreja desde 78, e em 85 eu fui perceber que o Sermão da Montanha é o programa de governo de Jesus. É o programa de governo de Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério e o Sermão da Montanha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje não tem mais abrir sua Bíblia, ligue o seu celular, meu irmão. Eu estou ultrapassado nesse negócio. A primeira vez que eu tive um choque cultural de Bíblia e celular, eu estava pregando na igreja presbiteriana de Boa Viagem, e aí alguém pediu para o líder de louvor, que estava ministrando a música, ler a Bíblia, e o cara ligou o celular, com o celular na mão, leu a Bíblia. Eu falei, não, isso não é Bíblia, bicho. Isso não é Bíblia. Bíblia, para mim, tem o barulho de folha passando, né? O barulho de página passando. Hoje o cara liga o celular e lê a Bíblia. Então, vejam, do capítulo 5:1 de Mateus até o final do capítulo 7, parece que é 28, 29 do capítulo 7, e eu quero ler exatamente o primeiro versículo e depois os últimos versículos do Sermão da Montanha, para a gente poder entender o que tem dentro desse pacote, que é um negócio extraordinário. Então, eu quero pensar na ideia de A3 crescendo com o Sermão da Montanha. Então, veja, Mateus 5:1. Quem lê, por gentileza?
E na minha diz, e ele passou a ensiná-los dizendo, na tradução de vocês já é o início do próximo versículo, não é isso? Então veja, aqui está o início do ministério público de Jesus. Até então, Jesus não era uma figura pública. Ele aparece no batismo com João Batista, que só João o identifica, depois ele é arrebatado para o deserto pelo Espírito e passa 40 dias, e aqui Jesus começa o seu ministério público. E ele começa exatamente expondo o seu plano de governo, e a partir desse versículo ele apresenta 9 propostas de felicidade. E é interessante quando você olha para isso, porque desde que conhecemos a civilização humana, no Paleolítico nós não sabíamos bem como era, mas quando torna-se a civilização, a gente percebe que os humanos buscam ser felizes. Os humanos buscam ser felizes. E é exatamente na filosofia grega que nós temos o apogeu dessa exposição, e em Aristóteles você tem a sistematização das ideias humanas, e o projeto de felicidade está contido. Ou seja, o homem, a mulher, querem ser felizes. Querem ser felizes. Quando nós encontramos alguém que nos propomos a entrar num projeto de enamoramento e depois chega ao projeto de casamento e estarmos hoje à noite aqui, em sã consciência, todos nós queremos ser felizes com essa pessoa com quem nos unimos. Os nossos filhos, eles querem ser felizes nesse espaço que eles nasceram. E eles vão reproduzir essa ideia dentro da mesma proposta de felicidade. Ou seja, essa noite aqui, nós queremos ser felizes. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Agora, a felicidade não é um projeto permanente. Ok? Não é um projeto permanente. Quem é feliz permanentemente está com um transtorno mental gravíssimo. Não é? Porque você está rindo no luto, você está chorando na cara, está sorrindo na cara da desgraça. Então, há momentos que a melhor coisa da saúde é chorar. A melhor coisa da saúde é chorar. Inclusive, a Bíblia diz que há noites na vida do humano. E há tempo de alegria e tempo de tristeza, de choro, de angústia. Então, se você me perguntar, Eufrásio, você é feliz? Eu vou dizer sim, eu sou feliz. Eu gosto de responder aos meus pacientes quando eles me dizem, como é que o senhor está? Eu digo, vivendo e gostando. Né? Vivendo e gostando. Viver é muito bom. Né? Nesses 60 anos, agora 14 de novembro desse ano, agora 61. Tá certo? 61. E eu não pinto o cabelo, tá certo? 61. Então, diante dessa proposta, eu estou vivendo e gostando. Não é? Gostando. Agora, eu já tive momentos de angústia, sim. Já pensei, inclusive, em suicídio. Né? Isso em 84, quando minha mãe se matou. Então, foi um momento de muita angústia na minha existência. Mas eu sou feliz. Então, a proposta de felicidade de Jesus Cristo é uma busca humana. Agora entenda uma coisa, em Jesus Cristo, a felicidade não é uma doação. Aqui é que pode haver muito equívoco. A felicidade que Jesus expõe no Sermão da Montanha não é um presente que ele dá aos seus seguidores. O projeto de governo de Jesus é uma proposta para você abraçar e praticar em sua vida. É um projeto de alfabetização em que você tem que administrar suas mãos para aprender a fazer um A. E eu me lembro da minha alfabetização, professora. Como foi difícil. Eu furava o caderno. De tanto errar e apagar, errar e apagar. Eu lembro de página furada do caderno, tentando fazer um A. Que negócio complicado. Mas é pela prática, pela perseverança, pela repetição, que você vai desenvolvendo o projeto e você se alfabetiza. O projeto de Jesus Cristo é parecido. E por isso eu quero agora concluir o projeto de Jesus, para depois, pelas próximas 3 horas, a gente falar sobre o miolo do projeto de Jesus. Tá certo? Vamos para o último versículo
Deixa eu ver qual é o versículo de Mateus 7. É 28 e 29. Veja que coisa interessante. Esse é o único registro que nós temos da conclusão de um sermão, onde as pessoas fazem uma comparação. Veja o que diz aí. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quais palavras? O Sermão da Montanha. Estavam as multidões maravilhadas. Quando Jesus pregava, acontecia sempre esse resultado, nem todas as vezes. No capítulo 6 de João, depois de um sermão de Jesus, o auditório vai embora. E Jesus vira para os 12 e diz, vocês também não querem ir não, fique à vontade. Mas na maioria das vezes, as pessoas perdiam a noção de tempo quando ouviam a Jesus. Por exemplo, na primeira multiplicação dos pães, Jesus tem um culto que demora 3 dias. O culto não termina. E aí chega um dos apóstolos, eu imagino, Pedrão, dizendo, Jesus, te manca, cara. A gente já está aqui 3 horas com o Senhor, a turma está com fome, o que é que a gente vai fazer? Aí Jesus disse, é assim, dai-lhes voz de comer. E aí tem toda a história que vocês conhecem. Mas é um sermão longo que Jesus pregou. E aqui, quando Jesus termina de pregar, a multidão fica maravilhada do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Aqui está a diferença. O projeto de governo de Jesus era um projeto encarnado. Não era um projeto num livro, não era um projeto num texto sagrado, era um projeto encarnado, que esse projeto estava vivo diante deles. Ninguém nunca conseguiu ser projeto e vida igual a Jesus. Ele era o que falava e ele falava o que era. Se você botasse uma câmera 24 horas em Jesus, você iria saber que ele é exatamente o que ele ensinava e o que ele vivia no dia a dia. Então, quando ele expõe o seu projeto de governo, as pessoas ficam encantadas, porque ele era verdade e vida. O que nunca aconteceu com nenhum outro humano. Não é possível. Aos humanos não é possível viver como Jesus viveu. Ele era único. Okay? O ser humano é um ser em desamparo, é um ser desencontrado, é um ser em angústia, e alguns problemas dos humanos não têm solução. Okay? Por exemplo, eu falei em desamparo, nós somos seres desamparados, e isso nós vamos morrer em desamparo, em que pese toda a crença, toda a fé, toda a realidade, mas na hora de um diagnóstico letal, toda a sensação de amparo evapora de nossa vida. Então, as multidões ficam impressionadas com o sermão de Jesus. Por isso que eu estou desenvolvendo um seminário de um final de semana nesse texto, que eu estou chamando de Sermão da Montanha e a Saúde Mental, Jesus como paradigma. Porque é encantador quando você estuda o Sermão da Montanha e vê o projeto de governo de Jesus e como ele é enriquecedor para aqueles que praticam. E aqui eu quero dar para você um testemunho muito rápido de uma experiência que eu vou falar um pouco mais sobre o conteúdo dela, mas agora eu vou contar. Quando eu conheci o Sermão da Montanha, eu era ansioso. Eu fui ansioso a vida inteira, né? Até a década de 80. Na década de 80, eu fiz minha única endoscopia. E aí o médico disse, você não tem nenhum problema no estômago, no esôfago, mas você é um candidato à úlcera. Nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, ganhava muito bem, era solteiro. E aí você já percebe que eu não tinha os problemas que eu tenho hoje. Ainda bem que Verônica não está aqui. Então, e ele então me disse, Eufrásio, você está pensando a vida de maneira errada. Seu problema não está no estômago, seu problema está cá em cima. E aí eu fui estudar e descobri o Sermão da Montanha, eu falei para vocês no ano seguinte com Ivênio, especialmente Mateus 6, 25 a 34. Sabe o que aconteceu comigo?
apliquei à minha vida o ensino de Jesus, sarei do estômago. Eu tinha náuseas, dores, enjoos, vômitos, sofria. Um médico em Jequié quis me operar de vesícula. Vê que desgraça, bicho. Era, porque minha vesícula é torta. Aí esse médico que fez a endoscopia, que eu mostrei a radiografia de Jequié para ele olhou e ele disse: Eufrásio, eu nunca lhe deixe operar de vesícula. Menos de um mês, o cabra de Jequié queria me passar a faca. E na época era peixeira mesmo, não tinha esse negócio de som, de aparelhinho, não sei, 3 furinhos, nada. Era um furo só. Cortava da orelha até o pé e tirava a vesícula do cara. Aí ele disse: a sua vesícula é torta. Só isso, mas a gente tem nariz torto e respira, tem boca torta e se alimenta, a sua vesícula é torta. Gente, isso em 82, 83. Nós estamos em 22. Quem é bom em geografia aí? 40 anos, bicho. E minha vesícula não tem nada. Aí eu ia me operar em Jequié. Hoje eu não tinha vesícula, por uma situação absolutamente desnecessária. E aí eu conheci Mateus 6, 25 a 34, onde Jesus apresenta razões fundamentais para que eu não seja ansioso. Mas eu vou chegar lá, porque esse é um dos tópicos que eu quero falar para vocês sobre o governo de Jesus, para que você seja saudável emocionalmente. Legal? Não dá para a gente falar sobre todos os versículos, porque aí vai ser quando o Petrônio me chamar para eu dar o seminário sobre saúde mental, aí vai ter tempo para manga, né? Um final de semana inteiro, com aquele churrasco, aquela coisa toda e tal, todo aquele negócio. Mas veja, mas aí eu quero que você abra o seu celular. Abra o seu celular. E nós vamos para um versículo misterioso no capítulo 6. São 2 versículos. Capítulo 6, versículos 22 e 23. Capítulo 6, versículos 22 e 23. Quem quiser pode ler. (22) Pode ler, é isso mesmo. Esse marido é um problema na sua vida, meu irmão. Repreende em nome de Jesus, meu irmão. Cadeia do corpo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja que interessante. Jesus está dizendo aqui que o olho pode ser bom ou mal. Está claro isso? O olho pode ser bom e o olho pode ser mal. Jesus não está falando do olho físico. O meu olho físico mesmo não é tão bom assim. Eu sou míope, tenho astigmatismo, tenho um monte de encrenca. Ele está falando do olhar. Ele não está falando do olho. Ele está falando do que você pensa quando você olha. Isso é o olhar. E aí é por sua conta esse negócio. Ou seja, o olho Deus te deu. O olhar é uma construção interagindo com o meio desde que você nasceu. Você construiu um olhar. E esse olhar pode ser alterado, mas é um enfrentamento para alterá-lo, porque naturalmente o cérebro já acredita que tudo o que você tem e interpreta o mundo está certo. Você olha para uma pessoa, para um carro, para uma casa, e você adjetiva. Essa adjetivação é o seu olhar. Está claro isso? Então Jesus diz, se o teu olho for bom, ou seja, se o teu olhar for leve, agradável, simples, puro no sentido da beleza mental, a sua vida será leve. Veja que coisa interessante. O que é que eu descobri estudando o comportamento humano? Que nós interpretamos tudo, e quando interpretamos, nós produzimos sentimentos e emoções.
Então, hoje eu penso que sentimentos e emoções são subproduto do pensamento. Então, se eu penso com o olhar leve, o olhar bom, o meu sentimento e as minhas emoções serão bons, equivalentes ao que eu penso. E se eu penso mal, o meu cérebro entende e produz emoções e pensamentos equivalentes ao que eu pensei. E aí eu entro em sofrimento, quando a pessoa que está ao meu lado está olhando para a mesma coisa e não produz sofrimento. Se o teu olho for bom, o teu corpo será luminoso, ou seja, vai acender lâmpadas no teu mundo interior. Você terá clareza, você vai enxergar suas competências, suas potencialidades, suas deficiências. Vai enxergar você, como Sócrates falou 400 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Então você vai enriquecer a sua vida pelo seu olhar. É muito comum o paciente me dizer, Eufrásio, eu acordei e estava triste. E eu digo, não foi. Ele diz, como assim não foi? Antes de ficar triste, você pensou. Tristeza é uma emoção, é um sentimento, e nós produzimos tristeza pelo pensamento. Quando é que você fica alegre? Quando você tem notícias que alegram ou pensamentos que lhe alegram. Quando é que você fica triste? Quando você tem notícias que lhe entristecem ou pensamentos que lhe entristecem. Então, estar triste e estar alegre são consequências do que você pensa. Por isso que Jesus diz que você deve ter um olho bom, porque esse olho bom vai trazer leveza para você, para a sua existência, vai trazer paz para a alma. O olhar, e isso é de sua responsabilidade. Não é Jesus que vai te dar um olhar bom, é você que vai construir um olhar bom. Então, se teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Inclusive, ele disse, vós sois a luz. Pelo pensamento, pelo olhar que você interpreta, você muda a sua existência. Ficou claro isso? O olhar é uma construção que você fez desde que nasceu até hoje. E esse olhar pode adoecer você. E a ansiedade nasce exatamente pelo pensamento que eu produzo quando eu interpreto as coisas. Eu descobri no consultório, estudando o comportamento humano, que a ansiedade não é um problema da neurofisiologia. A ansiedade é um problema do pensamento. Nós vivemos hoje no país mais ansioso do mundo. 2017, numa pesquisa entre 153 países, o Brasil foi campeão. Assim como vai ser campeão agora na Copa do Mundo. Uma pena que não chamou ninguém do Santa Cruz. Isso é um problema de Tite, bicho. Nem do Náutico também, viu? Mas ele ainda está em dúvida com algumas pessoas. Campeões em ansiedade. Pensamento errado. Nós somos o país mais empreendedor do mundo. Por quê? O índice de desemprego é absurdo. Não é fácil ser empreendedor no Brasil atual. Então, isso traz tensões, ansiedades e angústias. Então, nós precisamos aprender a pensar certo. Se teu olho for bom, esse é o projeto de governo de Jesus, o teu corpo será iluminado. Segunda ideia que eu quero destacar do projeto de Jesus, Mateus 6, versículo 27. Mateus 6, 27. Ok, não era o 27, era o 26, minha irmã. Observai as aves do céu, vá lá. Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta de Jesus
ela tem um princípio fundamental que é a maiêutica socrática. O que é isso? É o estilo de ensino de Sócrates. Ele não ensinava dando respostas, ele ensinava fazendo perguntas. E Jesus não dá resposta para essa pergunta. Ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta de Jesus? O valor humano, a valoração do humano. Você não vai encontrar em mais ninguém essa valoração que Jesus dá ao humano. Não valeis vós muito mais do que as árvores? Deus sustenta passarinho, Deus sustenta o ecossistema, a terra está belíssima, o homem tem estragado muito, mas Deus fez bonito. E aí o que acontece? Se você não entender o valor que você tem, você adoece. Gente, nós vivemos no sistema do dinheiro. E o sistema do dinheiro é perverso com o humano. O humano não vale. O que vale é o resultado financeiro. E isso oprime o humano. E aí nós precisamos compreender esse olhar de Jesus para nós, que nos mostra que nós somos importantes no projeto de Deus. E você precisa absorver isso em sua vida, senão você adoece. O sentimento de desimportância gera transtorno mental no enfrentamento das tensões da vida. Ou seja, quando você tem eventos estressores que você tem que enfrentar e você não acredita em sua competência, você sofre. Eu atendo muito ansiosos. E eu vejo adolescentes, e eu estou pensando exatamente em um paciente, na idade de Enem, outubro, Enem, novembro, né? Esse ano é novembro, Enem. Você não imagina o sofrimento desses garotos na noite anterior, na semana anterior. Às vezes fazem a primeira prova e não conseguem fazer a segunda prova do domingo seguinte. Onde é que está a doença? Pensamento. Estão doentes do pensamento. Não acreditam em suas competências. Por isso que Jesus disse, para você vencer a ansiedade, você precisa reconhecer o seu valor. O seu valor. Não valeis vós muito mais do que o ecossistema inteiro? Essa é uma resposta que você precisa dar. E eu aprendi sobre isso com o pastor Ivênio, lembra do pastor de 85, sobre o Sermão da Montanha? Ele disse que pastor por muitos anos, leu um texto de Daniel e entrou em crise com ele mesmo. Sabe o que o anjo disse para Daniel, depois de 21 dias de jejum de Daniel? O anjo aparece, saúda Daniel e diz, varão valoroso, muito amado por Deus. E aí, quando ele leu isso, ele disse, Deus ama Daniel e não me ama. Crise de autoestima, crise de autoconfiança. Não acredita em seu valor e em sua competência. Gente, isso é tão comum. Tão comum. No consultório isso aparece demais. Nas minhas conferências eu vejo isso demais. Eu já sofri disso. Todo ansioso sofre de autoconfiança. Por isso que é ansioso. Só é ansioso porque não acredita em sua competência. E aí eu tenho mais um testemunho para vocês. Por quê? Com 20 anos, eu era membro de uma igreja em Jequié, com mais de 1000 membros, com um pastor que era um orador fabuloso. Até hoje está vivo, 80 e poucos anos, pastor Flor Denísio. Olha que nome, memoriza esse nome para botar no filho, não dá mais, no próximo neto. Flor Denísio. Flor Denísio só perdia na oratória para Petrônio, mas era um cara fantástico. E aí Flor Denísio viajava em conferências e chamava quem? Eufrásio. Eufrásio com 20 anos, para falar para mais de 1000 pessoas na igreja de Flor Denísio. E aí o que é que Eufrásio fez na sua inocência de 20 anos? Eu imitava Flor Denísio. Muito comum em pregadores iniciantes. Imitava o timbre da voz, os gestos, toda essa coisa. E lá na Bahia, na família, eu sou conhecido por Fal. Eufrásio, Fal.
E aí a juventude que não perdoa, uma juventude com mais de 200 jovens, me puseram o apelido de Faldinísio. Faldinísio. Mas eu sofria da alma antes de pregar. No dia que o Faldinísio me convidava para pregar, domingo de manhã eu não tomava café. Eu acordava fazendo vômito, sofrendo, estômago arrasado, até que passava a pregação. Eu ia pregar debilitado, mas quando terminava a pregação, eu estava são. Que doença é essa que sara depois do evento estressor? Ansiedade, medo do fracasso. Então, eu tinha medo de não corresponder à expectativa da igreja, substituindo o Flor de Início. Aí eu vim para o ministério e descobri que eu sei pregar. Não sei cantar. Esse negócio de violão, música e tal, eu desafino batendo palma. Mas pregar eu sei. Então, hoje eu não sofro. Neto me convidou, brigadão, viu, Neto? Me convide mais, porque Petrônio, bicho, não me convida, não. Só você mesmo que salva a lavoura. Aí, bicho, eu venho feliz da vida. Lanchei agora à tardinha, um queijinho coalho. Opa, delícia, uma tapioquinha deliciosa, um cafezinho. Quando voltar agora, eu como uma feijoada para fechar a conta, mas aí... Sarou o estômago. Quando eu percebi que o meu olhar para mim mesmo era um olhar doente, porque eu não acreditava em minha competência. E aí eu descobri que eu tenho valor para Deus. Qual o problema de Ivênio? Ele disse que, vivendo essa crise, Deus ama Daniel mais do que ama a mim, ou amou Daniel mais do que ama a mim. Ele disse que estava nessa crise, a campainha da casa dele tocou. E aí, quando ele foi atender, uma cesta, aquela cesta de presente, empacotada, bonitona, cheia de um monte de coisa, e aí alguém entrega, não era nem a pessoa que doou, era um mensageiro que doou a cesta. Olha, se quiser meu endereço, eu mando para você depois. E aí tinha um cartãozinho, e o cartãozinho dizia: Pastor Ivênio, o Senhor é muito amado. Vê o que Deus faz, meu irmão. Além de ter se tornado gente e morrido na cruz para provar que nos ama, envia uma cesta básica para um cara que está em crise, achando que não é amado, e o cartãozinho disse: Pastor Ivênio, o Senhor é muito amado. Entendeu, meus irmãos? Eu resolvi esse problema de valor e de amor com João 3,16. Quando eu aprendi a botar meu nome em João 3,16, e o texto diz: porque Deus amou Eufrásio de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, se Eufrásio crer nele, tenha a vida eterna. Eu disse: Deus me ama. Acabou. E aí eu descobri em Jesus, aí eu fecho a conta do amor, João, vê que texto interessante, João 17, 23. Eu quero que você pense nisso, porque alguns de vocês não se sentem amados, não se sentem valorizados, não se sentem importantes, e acham que o discurso de menosprezo glorifica a Deus. João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Veja que conclusão interessante dessa ideia. Jesus ora, e o capítulo 17 é chamado de oração sacerdotal, e nesse versículo 23, Jesus diz: Pai, eu peço que esses camaradas percebam que eles são tão amados quanto eu sou amado. Como é difícil a gente aceitar isso. Qual foi a voz do céu quando Jesus foi batizado? O que é que a voz disse? Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Meu filho amado. Ok? Você, Jesus disse: eu quero que vocês percebam que vocês são tão amados quanto eu sou
amado. Então Jesus não tinha problema com amor. Inclusive, ele era a personificação da afeição, do amor, do apreço, da beleza humana. Inclusive, Jung disse uma coisa interessante. Jung é um expoente em psicologia, e ele disse o seguinte: Jesus Cristo é o protótipo, o paradigma do ser humano saudável. Jesus. Quer conhecer um cabra saudável? Leia Jesus. E aí você vai compreender que Jesus ora para que eu entenda que eu sou amado. E aí eu tenho outro segredinho de Jesus para vocês. Hebreus, capítulo 12. Eu descobri uma coisa aí, meu amigo José. Hebreus 12. Que Jesus não era plenamente realizado na eternidade. Faltava uma coisa. O que é que diz Romanos 12, não sei se é 1, cadê a projeção? Hebreus. É que tem um texto de Romanos, que eu vou chegar lá e embolei a cabeça. Hebreus 12, eu não sei se é versículo 1 ou 2, quando fala sobre Jesus Cristo indo para a cruz, é o versículo 2. Pronto, veja que texto interessante. Vamos ler juntos, já que tem uma projeção aqui? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Esse é o segredo que eu descobri, a troca. Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que é que Jesus fez? Suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha. Qual é a vergonha? A vergonha da cruz. E está sentado à destra do trono de Deus. Então veja o que é aqui interessante. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus não tinha esta alegria na eternidade. Faltava esta alegria. Qual é a alegria? 1, 2, 3. Não. Qual a alegria que faltava para Jesus que ele encarou a cruz para poder tê-la? Não, ele já estava. Falta um detalhezinho. Salvação, sim, é quase isso. Mas em termos práticos, era nos ter na eternidade. Por isso que o Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro. E aí Jesus já anunciou o que ele vai dizer. E João disse que é milhões e milhares de vestes brancas, não é com camisa florida, mas com vestes brancas, com palmas nas mãos. E João pergunta: quem são estes? E o anjo diz: meu compadre, esse aqui são aqueles que lavaram as suas vestiduras, onde? No sangue do Cordeiro. E aí Jesus vão dizer: bem-vindos do meu Pai. Receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você não imagina a alegria de Jesus nesse momento. Essa alegria. Essa é a alegria que é uma proposta. É a alegria de nos ter com Ele na eternidade. Festa na alma. Aí eu lembro de uma história, Petrônio, que serve para nós dois. Tem mais outro pastor aqui? Não, ou só nós dois? É uma história sobre um pastor que morreu. O pastor morreu, chegou ao céu, mas antes dele morreu um presbítero. Tem presbítero aqui, não? Tem aqui, tem um presbítero aqui. Tem outro ali, meu irmão, outro presbítero. Aí morreu um presbítero. E aí o presbítero chegou ao céu, meu irmão. Aí aquela festazinha, muxurucazinha, um bolinho pequeno, um negócio e tal. Amém, bem-vindo, estou no céu mesmo, vou exigir o quê, meu irmão? Tá bom, estou no céu, aleluia. Aí, cara, na semana seguinte morreu um pastor. Meu amigo, o céu parou. Um bolo gigantesco, uma festa, banda de música, cara com violão, tudo lábios, celebrando a vida. E aí o presbítero chegou para Pedrão e disse: Pedrão,
Eu aprendi lá embaixo que Deus não faz acepção de pessoas, bicho. Eu também fui ministro do Evangelho. Olha aqui minha carteirinha, ó, encruzilhada. Vivi numa encruzilhada da vida, bicho. E chego aqui, você me diz, faz um negócio desse, minha festa é um negocinho desse tamanho, e a do pastor é um negócio assombroso desse jeito. Aí Pedrão abraçou e disse, meu amigo, fica na tua. Presbítero chega aqui todo dia, pastor é a coisa mais rara do mundo. Pastor é a coisa mais rara do céu, cara, chegar um cabra desse aqui. Então, você precisa compreender a ideia de Jesus sobre o ser humano para você mudar esse olhar que você tem para você. Você vale muito. É o objeto da morte de Jesus, a cruz. Para que eu saiba que eu sou amado como Ele é amado. Eu já resolvi isso em mim. Eu já sei que eu sou amado e está resolvido em mim. Você precisa resolver esse negócio. E é na sua cabeça, você precisa resolver o que Jesus fez por você. Ok? E agora eu vou descer um pouquinho mais em Mateus 6 e chegar no versículo 34, porque eu quero que você saia daqui hoje praticando essas ideias que eu estou falando, especialmente o versículo 34. Mateus 6, 34. Vamos ler juntos? Está ali projetado? Portanto, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E sempre que eu cito esse texto, eu digo o seguinte: basta ao dia a sua própria agenda. Nem todo dia tem mal. Hoje mesmo trabalhei pra caramba, estava no sítio, uma luta lá no sítio com a turma. Feliz da vida, cheguei em casa, um almocinho delicioso, dormi à tarde, depois assisti um pedaço do jogo do PSG, que do Santa Cruz não dá para assistir. Inclusive o Santa Cruz esse ano não perde mais, né, bicho? Eu acho que deve ter gente do Náutico também, que é o mesmo pacote, né, bicho? Náutico e Santa Cruz também. O Náutico tem que ganhar os 6 próximos jogos, que ele não ganhou o campeonato inteiro, bicho. Só isso. Matematicamente há esperança. Mas é uma matemática de Oswaldo de Souza. Quando eu estudei sobre o Sermão da Montanha e eu era ansioso, esse texto ajudou demais a sarar a minha vida. E sabe o que é que eu ensino hoje no meu programa de saúde mental, a gente ansiosa? Você precisa viver a agenda do dia. E eu sempre pergunto aos meus pacientes, qual é a sua agenda de hoje? Quando você sair daqui, você vai fazer o quê? Sabe qual é o problema do ansioso? É lá na frente. O problema do ansioso não é o hoje. O problema do ansioso é a palestra que ele vai fazer amanhã de manhã, substituindo o Flor de Nísio. Na hora da palestra, sarou. Mas o antes é que é uma desgraça. É o antes do Enem, é o antes do elevador, é o antes do avião, é o antes de entrar no carro e ir dirigir no trânsito do Recife. É o antes, é o antes, é o antes. Porque o sofrimento do ansioso é a antecipação de um futuro que ele já sabe que será uma desgraça. Se vai viajar de avião, o avião vai cair. Eu quero, inclusive, conversar com ansiosos aqui, que eu quero os números da próxima cena, né? Porque o ansioso já sabe por antecipação. E eu tenho dito aos meus pacientes ansiosos, gente, só Deus sabe o amanhã. Para desse negócio de afirmar a desgraça no amanhã, porque é possível que não seja uma desgraça assim. Sabe por quê, crianças? 90% dos nossos medos não acontecem. 90%. 10% acontecem, e a gente tem força no braço e tem confiança em Deus para encarar. Está claro isso para você? O problema do ansioso é ele. Agora, sabe qual é o problema? Ele não acredita que é ele. Aí desgraçou tudo, bicho. Ele pensa que o problema dele é outra pessoa. É a esposa,
é o marido, é o genro, e assim vai, terceirizando o problema, baseado na filosofia do Jean-Paul Sartre, que dizia que o diabo é o outro. E aí Sócrates já dizia sobre o daimon pessoal. Sabe o que é daimon? Demônio. Eu posso me tornar o meu próprio demônio. E aí eu lembro de uma piada de Ricardo Gondim, que ele disse que no interior do Ceará, um missionário viajando encontrou o diabo deprimido debaixo de uma árvore em crise profunda. Ele disse que o negócio era tão sério que o missionário teve pena do diabo. Aí parou, foi lá e o diabo, não, nem vem para cá. Aí o cara disse, estou abafando, né, que o diabo nem quer me ver. Ele disse, não, não é nada disso não. Então qual é o seu problema? O meu problema é que os crentes ficam aí aprontando, fazendo as deles, desgraçando. E quando são achados, foi o diabo. Eu não aguento mais isso. Outro dia uma pessoa me disse, estava na Avenida Domingos Ferreira, 4h30, 5 e pouco da tarde, uma estudante bateu no vidro do carro dele, ele baixou o vidro, ela fez uma proposta sexual para ele, com os livros de estudante, com roupa de estudante, ele caiu na cilada pensando que era uma estudante. Era uma garota de programa, para criar a fantasia de que ele ia transar com uma estudante. E aí entrou no carro, fez a proposta, já tinha um motel tudo certo, R$70 o pagamento dela. E aí ele disse para mim, o diabo me cegou. E eu fiquei olhando para ele, e foi o diabo. Está vendo o que Ricardo Gondim, o que o diabo contou lá? Eu. E o diabo diz, gente, eu não tenho nada a ver. Tiago já disse, quando você for tentado, você é o infeliz do negócio. É você, não tem nada a ver comigo. A nossa própria cobiça nos tenta. Então vejam, crianças, aprendam a viver um dia, a noite de hoje. Viva a noite de hoje com o prazer de estar vivo. Viva a noite de hoje com a alegria de que você sobreviveu ao Covid. Ontem a gente fez uma pesquisa sobre o Brasil de Covid, menos de 50 pessoas morreram. Quando infartado e problema de diabetes e tal, morreram trocentas. Escapamos. Estamos vivos. 61 aninhos. Vivo, apaixonado pela vida, e hoje, estou quase cantando com o meu amigo Roberto Castro, pega o violão aí, bicho, são tantas emoções, diante de vocês e tantas emoções sentindo, o prazer de viver, prazer de estar vivo. Tudo está certo na minha vida? Não. Todas as coisas estão resolvidas? Não. Sempre tem uma pendência. Eu estou escrevendo sobre isso e eu estou dizendo, o ser humano é um ser que vive essa realidade truncada na existência. Ele é um ser faltante. Pensou nisso, seu neto? O ser humano é um ser faltante. Sempre falta. Você quer uma coisa, conquista, tem outra para conquistar. Você está com fome, se alimenta, passou a fome, daqui a pouco tem fome de novo, é um ser faltante. É condição, gente, é condição, aceite isso, essa é uma noite única, nunca existiu essa noite, viva esta noite com paz na alma, com o prazer de estar vivo, e sabe o que vai acontecer? A ansiedade evapora, porque a ansiedade é o medo que vem porque eu não acredito em minha competência de viver o desafio que eu tenho. Basta cada dia sua agenda. Essa é a proposta de Jesus. E Jesus viveu isso. E teve momento na vida de Jesus que ele teve que saltar refeições. E não foi aquela ideia do deserto 40 dias. É porque não tinha comida. Lembra da figueira em que ele foi buscar comida e não teve comida? Ele não comeu. E ele ficou com tanta raiva que ele amaldiçoou a figueira. Viva a sua noite, meu irmão, com o prazer de estar vivo. E aí eu quero fechar a conta, que vocês já não aguentam mais.
Eu tenho um saldo, eu queria falar até 10 horas, agora é 8h44, bicho. Tenho umas 3 piadas ainda para contar, viu, Petrônio? O Sermão da Montanha é fantástico. E aí eu quero concluir com Mateus 7. Esse texto é extraordinário, porque quando eu entendi esse texto, Jesus disse, Eufrásio, você é protagonista da sua vida. Esses são os princípios. Faça o que você quiser com esses princípios, mas o resultado não é do seu jeito. Aí eu aprendi uma coisa interessante. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Plantar é opcional, mas colher não. Porque a Bíblia diz, e eu como agricultor e agropecuarista, tudo que você planta, você colhe. Hoje eu produzo coco de praia, viu, Petrônio? Tem um coco para lhe vender, bicho, baratinho, delicioso. Gente, eu trouxe um hábito da Bahia que aqui não existe. Eu cheguei outro dia na praia de Boa Viagem e pedi para o cara um coco verde, que ele botasse a água no liquidificador, tirasse a massa, botasse ali dentro e batesse, e eu tomasse aquele copo de leite. E o cara disse, senhor, o que é isso? Eu falei, isso é leite, é coco batido com a massa do coco. E hoje eu tive o privilégio, coco do sítio, delicioso, batido, e tomar esse copo de água de coco batida com a massa molinha do coco. Uma delícia. Porque eu plantei coco. Ok? Tenho quase 500 pés de coco plantados, já estão produzindo. Estou vendendo coco, bicho, depois daqui a gente vai conversar aí. Porque eu plantei coco, gente. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora eu vou criar boi de engorda. Olha que coisa boa. Estou precisando de um sócio de dinheiro, bicho, bora? Hoje estava trabalhando no curral, na cerca, no projeto de irrigação, plantar capim, todo esse negócio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Mateus 7, 24 em diante, diz o seguinte, você é protagonista da sua vida, o resultado depende disso. Alguém leia, por favor. Cadê? Não, está ali. Veja só, quando Jesus diz todo aquele, significa o seguinte, não tem exceção, ok? Entendem assim? A língua portuguesa, professora, concorda com isso? Todo aquele, toda aquela. Não tem exceção, é todo mundo. Todo aquele, pois, veja que coisa interessante, que ouve estas minhas palavras. Quais são essas minhas palavras? O Sermão da Montanha. Projeto de governo de Jesus. E amanhã é um dia especial, na eleição, por isso que eu botei a ideia de governo. É o plano de governo de Jesus. Jesus não governa sobre os homens, Jesus governa no coração dos homens, através dos seus princípios. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, vê o segredo agora, e o quê? As pratica. Essa é a diferença, meu amigo Petrônio. Essa é a diferença, a prática. O governo de Jesus é absolutamente prático. Você pratica ou não pratica, é uma decisão sua, mas o resultado é diferente. O plano que eu construí para trabalhar com ansiosos e depressivos, precisa haver prática. Se a pessoa não pratica, ela fica comigo 10 anos e não sara de ansiedade. Porque a ansiedade tem que praticar e aprender o que é o pensamento certo e corrigir a vida. E se praticar, sara. Tenham tido um resultado excelente naqueles que praticam. Inclusive, eu pratico. Será comparado ao homem prudente. Agora, bota o versículo 26. E todo aquele, não tem exceção, que ouve estas minhas palavras, a mesma coisa, agora vê a diferença, e não as pratica. Aqui está o segredo do casamento bonito, gente. Casamento bonito é gente bonita que pratica os princípios de Jesus. Os princípios de Jesus. Por isso que quando eu trabalho com casais no consultório, eu alterno o atendimento. Eu não trabalho sempre com os dois, porque eu entendo que marido bonito, saudável,
vai construir um casamento saudável. E que mulher bonita, saudável, vai construir um casamento saudável. Então eu preciso descer na vida dessa pessoa, para que ela compreenda que ela está fazendo uma desgraça na vida dela. E ela precisa sarar para sarar o casamento. Todo aquele, pois, e não as pratica, será comparado a um homem o quê? Insensato. Quebrou a cara, meu irmão. Seguiu Jesus 30 anos e no final deu um tiro na cabeça. Se enforcou. Porque não pratica. O problema não é Jesus. O princípio dele é fantástico. O projeto de governo é extraordinário. Ninguém nunca conseguiu produzir um projeto de governo como o de Jesus. Confronta você com você. E ele diz agora, volta ao versículo 25. O versículo 25 e o versículo 27 são exatamente iguais, ou seja, a tempestade é a mesma. Esses caras são até vizinhos. A chuva veio e a enxurrada encheu, a casa veio para a janela de água. Agora, a diferença é a conclusão. O prudente, a tempestade veio e a casa não caiu. E eu já vi tantas pregações dizendo que Jesus é a rocha, que você tem que edificar sua casa sobre a rocha, e eu nunca consegui fazer isso, mas quando eu entendi que a rocha são os princípios de Jesus, aí ficou fácil para mim. Eu preciso praticar os princípios de Jesus, isso é rocha. Aqui tem as pedras, aqui tem a argamassa, meu jovem construtor. Aqui tem a massa boa para você fazer o alicerce da sua vida. A casa você pinte da cor que quiser, pode ser até tricolor essa casa sua. Mas ela não vai cair para a 4ª divisão, para a 5ª, para a 6ª, não vai cair. Entendeu a ideia? Aquele que ouve, e veja o versículo 27. Aí. Sendo grande a sua ruína. O cara ouviu e não. Pronto. A casa desaba, meu irmão. Chega um momento que desaba. Então, com Jesus Cristo, ele está trabalhando com essência. E sabe o que eu aprendi com isso aqui? É que eu sou protagonista da minha vida. Eu preciso assumir a responsabilidade por ser quem sou. Entenderam, meninos? Casamento bem-sucedido é o protagonismo dos dois. Não é um só, os dois. 50% de sucesso e 50% de fracasso. Por isso eu quero convidá-lo a crescer com o Sermão da Montanha, crescer a 3 com o Sermão da Montanha e compreender que se você praticar o projeto de governo de Jesus, a sua casa, em outras palavras, sua vida será bonita. Mas se você não acreditar nisso e quiser viver do seu jeito, você tem um direito também, a vida é sua. Você é responsável por você. Quando eu descobri, veja que coisa besta que eu descobri, mas fez toda a diferença na minha vida. Como é que a gente tem cárie e por que a gente tem cárie? Nunca mais eu tive cárie. Veja que coisa besta que eu descobri. A geração dos meus pais era a geração da prótese. A minha geração era a geração da cárie, já com menos prótese, mas perdia dente muito cedo. Perdia a dentição de leite com cárie. 13, 14 anos já tinha dente arrancado, e os dentistas amavam arrancar dente. Às vezes arrancava o que estava perto do problemático, porque estava dando dificuldade para arrancar. Mas as minhas filhas não têm cárie. Teve uma que teve uma cáriezinha com 20 e tantos anos, a casa lá em casa quase desabou. Porque não precisa ter cárie. Cárie é um erro de profilaxia. Quando eu aprendi que saúde mental é um erro de praticar, equilibra a vida, gente. Você não precisa ser ansioso, não precisa ser depressivo, não precisa ser transtornado. Ansiedade não é uma topada que eu tomo, ansiedade é uma maneira de pensar. E Jesus diz que se você praticar o projeto de governo dele, a sua vida vai viver equilibrada, saudável, e você vai enfrentar tempestades, porque tempestades faz parte da vida. Ser gente é isso.
Não tem como. A vida desaba ao seu lado de vez em quando, a enxurrada vem, o desemprego, o diagnóstico, dificuldade. Mas Jesus disse: se você aplicar os meus princípios à sua vida, você será saudável. Jesus teve encrenca de tudo que é lado, meu irmão. Encrenca de tudo que é lado. Mas Jesus foi um cara feliz. Jesus foi feliz. Jesus atraía gente de tudo que é canto. Criança gostava de vir para o colo de Jesus. As pessoas gostavam de ouvir a Jesus. Não se cansavam, porque ele tinha uma palavra gostosa. A palavra dele tinha contundência, tinha verdade, tinha beleza. Mas Jesus disse: você precisa praticar. Porque se não praticar, isso cai por terra e a sua vida se quebra, seu casamento se quebra, você se arrebenta, mesmo sendo da igreja. Entendeu, meu irmão? Porque o problema não é ser da equipe de Jesus, é praticar. Teve um caba da equipe de Jesus que se enforcou. E hoje há um índice de suicídio altíssimo de pastores e líderes, aí eu boto presbítero, no pacote no mundo, gente. Minha cidade, em Jequié, professor da segunda igreja batista de Jequié, a turma chegou em casa da igreja, ele estava enforcado no pé de goiabeira do quintal da casa dele, meu irmão. Uma menina da minha época, lá de Jequié, se jogou da ponte num rio nosso, lá, o Rio das Contas. Para a infelicidade dela, aí eu digo infelicidade, ela não morreu. Um rio seco, ela bateu numa poça d'água e não morreu. É uma desgraça tentar o suicídio e não morrer. A vergonha. E em tempos de internet, o cara filma a queda, meu irmão. Filma a queda. Então, você precisa compreender que se você aplicar o projeto de governo de Jesus, sua vida a dois será uma delícia, porque você terá um prazer imenso de viver. Eu aprendi isso, gente. Tenho um prazer enorme de viver. E eu aprendi com um cabra que disse o seguinte: e a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. E aí ele fez uma pesquisa. Várias pessoas que dão explicação da vida. Ele disse: eu acredito na explicação da moça, que ela me disse que a vida é bonita e é bonita. A vida de Gonzaguinha era organizada? Não, a relação dele com o pai era uma desgraça. Mas ele disse: a vida é bonita. Eu queria que você saísse daqui olhando para Jesus e dizendo: a vida é bonita. De hoje em diante eu quero viver bonito. De hoje em diante eu quero viver no projeto do governo de Jesus. Aí o que é que eu quero que você faça, e eu tenho recomendado isso a várias pessoas. Leia o Sermão da Montanha, e hoje é dia 1º, inclusive, Petrônio, hoje é dia do idoso, viu, meu irmão? Parabéns aí, cuidado. Leia o Sermão da Montanha no mês de outubro. Siga a leitura que Petrônio está te falando, mas acrescente Sermão da Montanha. E o que é que eu quero que você faça? Hoje, você lê o capítulo 5 de Mateus. Amanhã, você lê o capítulo 6. Depois de amanhã, você lê o capítulo 7. E depois de amanhã, capítulo 5. E assim você passe o mês de outubro repetindo os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, um por dia. Não precisa ter ansiedade e ler os 3 hoje, os 3 amanhã, os 3 depois. Larga de besteira. É muito conteúdo para você absorver lendo de uma pancada só. Leia Mateus 5 e deguste o projeto de felicidade de Jesus. Aquilo ali é fantástico. Ele fala sobre 9 propostas de felicidades e o sermão todo é explicando as propostas. Bem-aventurados os misericordiosos, aí ele ensina sobre perdão. Gente, é um negócio fantástico. Estude o Sermão da Montanha. Agora não leve dicionário, não leve Google, não leve nada. Leve só sua alma, sente aos pés de Jesus como Maria e fique lá, se degustando do projeto de governo de Jesus. Leia Mateus 5, deliciando.
Amanhã, Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, seus olhos precisam ser bons. Tenha paz na alma, viva um dia de cada vez. Deus conhece tudo de você, descansa no cuidado de Deus. Gente, quando eu aprendi a descansar no cuidado de Deus, eu pedi demissão do Banco do Brasil e vim ser missionário no dia 4 de janeiro de 87. Um líder da minha igreja disse, isso não se faz, Eufrásio. Eu disse, eu não falei isso para ele, mas hoje eu digo, isso não é da sua conta, é a minha vida. Se eu quebrar a cara, o problema é meu. Mas eu tenho convicção que eu devo ir para o ministério e que o Banco do Brasil não é parte desse ministério em minha vida. Isso já estamos desde 87, quem é bom em geografia? 35 e um pedaço, quase 36 anos que eu fiz essa doideira. Mas é uma doideira minha. É. Então você precisa tomar suas decisões com Jesus, o problema é seu. Ok? Se você pratica, tem um resultado. Se não pratica, tem um resultado. É com você o negócio. Protagonismo. Protagonismo é você assumir que você é de sua responsabilidade. E eu quero concluir com a ideia de dois amigos. Nunca mais tinham se encontrado e um deles tinha comprado um sítio. Aí o amigo disse que comprou o sítio. Cara, comprei um sítio belíssimo, hoje está lindo, tem vários animais, tem pomar, tem coco, tem todo esse negócio, está uma delícia meu sítio. E sábado nós vamos para lá, traga a sua família, a gente vai fazer um churrasco. A cerveja vai ser água de coco geladinha. E aí o amigo foi. Quando chegou lá, ficou encantado com o sítio. O sítio realmente era muito bonito, muito bem cuidado, tudo organizado. E aí os dois eram crentes. E eram daqui. Aí o cabra que conheceu o sítio disse, rapaz, Deus te abençoou, olha que sítio belíssimo, olha o que Deus fez. Ele disse, é verdade. É bênção de Deus, mas olha aqui para a minha mão. Ó. Aí mostrou os calos da mão. Está vendo minha pele queimada pelo sol, riscada de espinho. Você precisa ver como era esse sítio quando Deus estava sozinho. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, não deixe Deus sozinho na sua vida. Deus precisa de você na sua vida. Você precisa cuidar desse jardim, meu irmão. Cuidar desse sítio. Fazê-lo bonito, dá trabalho. Sítio bonito dá trabalho. Mas está entregue para você, meu irmão, sua vida. No final dela você se encontra com Deus. E a Bíblia diz, cada um de nós dará conta de si mesmo. E se eu vou dar conta da minha vida, eu sou responsável por ela. E Jesus diz isso, a casa é sua. Se ela desabar, é problema seu. Não venha me culpar dizendo que o meu governo, o meu projeto não funciona, porque sua casa desabou. Desabou porque você não aplicou à vida os princípios que geram estrutura. Viver a 3 é fantástico. E o Sermão da Montanha pode ser uma trilha maravilhosa para você terminar outubro e começar novembro, lendo o Sermão da Montanha, lendo o Sermão da Montanha, lendo o Sermão da Montanha. Lloyd Jones tem um livro dessa grossura, 60 sermões no Sermão da Montanha. Para você ter uma ideia, o Sermão da Montanha é o texto, é a mensagem mais lida e mais conhecida na história dos pregadores mundiais. Um sermão nunca foi tão estudado quanto Mateus 5, 6 e 7. O meu desejo é que você se apaixone por Jesus e pelo projeto de governo de Jesus. O Sermão da Montanha é a constituição do reino. Você não consegue quebrar a constituição do reino. Se você tentar, é você que se quebra. É como a lei da gravidade. Tente quebrar a lei da gravidade e você vai ver o que acontece na sua vida. É obedecer. O meu desejo é que você saia daqui e diga, eu vou tomar conta da minha vida. Nunca mais eu terei uma cárie, que eu vou escovar meus dentes, vou cuidar dos meus dentes. Eu vou sarar minha alma.
E o Sermão da Montanha vai ser o comprimido. Cada dia eu vou tomar um comprimido. E eu vou sarar minha alma. Vamos orar juntos? Quero convidar você a dizer: Deus, eu topo essa parada. Eu topo essa parada. O negócio hoje não é com Jesus, é com você. Jesus já topou a parada, encarou a cruz, o negócio foi difícil. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, vem orar comigo. Foi difícil. Mas quando estava na cruz, ele disse: está consumado. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela vida de Jesus. Obrigado pelo que ele viveu aqui e pelo que ele ensinou. A vida dele foi bonita, linda, saudável, protótipo da beleza. E deixou a constituição do reino para nós. E eu oro por esses queridos e queridas aqui, para que eles se apaixonem por Jesus e pelo projeto de governo de Jesus. E a alma deles se encantem do Sermão da Montanha. E a vida deles, Pai, se tornará cada dia bonita, bonita e bonita pela leveza do Sermão da Montanha. Serão confrontados, colocados no canto da parede algumas vezes, mas a alma estará em festa, porque eles vão aprender a caminhar com Jesus e com os princípios de Jesus na vida. Abençoe cada casal aqui, Pai, cada casamento, os filhos desse casamento, noras e genros, netos, a descendência, para que o governo de Jesus vá se multiplicando e se espalhando na descendência de cada um de nós aqui, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um de nós, e obrigado por Jesus, porque suportou a cruz pela alegria de ter a nossa vida na eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é bom, e a tua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente bonita, Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos em frente. Eu trouxe aqui um monte de livro para lhe mostrar e não vou mostrar nenhum. Deus abençoe sua vida. Só o livro de ansiedade. Como vencer a ansiedade. Está aqui. E se você ler, você vai me ajudar a vencer a minha ansiedade. Amém? Deus abençoe você. E esses livros, quem não quiser impresso, você tem na Amazon digital. E aí você pode baixar. Diga, meu irmão. Quero agradecer pela sua presença aqui. Valeu, cara. Eu gostei muito de estar aqui ótimo, também. Né? Mais de uma hora aqui, a gente está escutando. Passou muito rápido. Falei 15 minutos, né? cara. Dava para passar mais uma hora aqui. Eu quero agradecer, em nome do Ministério de Casais, a presença de todos. Né? Quero pedir a todos que guardem o último sábado de novembro. Nós teremos uma programação especial. Vai ser dia 26 de novembro, tá certo? Então, anotem nas suas agendas. Será uma programação diferente que a gente vai fazer, tá certo? Quero agradecer em nome da igreja, agradecer aos visitantes, e quero convidar todos para a gente tomar um cafezinho lá atrás agora. Né? O pastor já orou, então estamos liberados. Muito obrigado a todos. A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.